trauma, assim, da minha infância foi quando eu tinha uns 4 anos, eu tava brincando no quintal do meu avô, passou um amigo dele e falou assim, oi, Tabata, como tá o vovô? E eu congelei, porque o que quer dizer como tá o vovô? Vovô tá vivo, vovô tá em pé nesse momento. O que eu respondo? Você teve uma descarga de tá o adrenalina, ficou e super aí eu ansiosa. falei, eu não sei falar. E aí eu saí correndo e a partir daquele momento eu não falei mais com pessoas desconhecidas, porque eu me senti tão inadequada naquele cenário, assim, tão um ET de não entender aquilo, que eu fiquei com vergonha, sabe? Daí eu fui quieta até meus 13 anos, assim, eu falava muito pouco, com medo de não entender o que a pessoa queria de fato de mim. De dificuldade dessa interpretação social. E muitas vezes o autista também tem uma dificuldade de filtro social. Então as pessoas pensam que o autista é aquele isolado, que não fala. Isso não é verdade. O autista também pode ser aquele que fala muito, fala... Ah, é? Que fala muito? Que fala muito, que acaba, filtro, né? que acaba não percebendo que assim, a pessoa não tá mais afim de ficar ouvindo sobre o seu hiperfoco, sobre os seus interesses restritos. Ah, tá. E acaba falando e aí não percebe, daí a pessoa fala, tá, então mais Acaba tarde eu sendo te ligo. inconveniente, sim. Inconveniente, A pessoa quer exato. terminar o assunto e ela, não, mas... Exato. Não, mas deixa eu te mostrar aqui. Vai, Exato, gente. exatamente. Então, a base do autismo é essa dificuldade na interação De social. interpretar sinais. Interpretar sinais, interpretar coisas que não são ditas por completo, de forma Linguagem clara. silenciosa, Meias né? palavras, um Nossa. terror. E duplo sentido, quando ironia. fala ironia, sarcasmo. Que nem eu falando aqui com o Paquito, falei, parabéns, cara, tá fazendo um bom trabalho, hein? Exato. Aí o cara falou, pô, eu tô fazendo um bom trabalho. Exatamente, Entender- exatamente. Ah. Então eu estou fazendo um outro. Ele vai E fazer. de certa forma parece a um mesma pouco coisa. com a cabeça de criança, porque meu filho, ele ainda não conseguiu entender o que é ironia. Uhum. Ele não entende quando a gente tá brincando. Então, se eu falo, se ele derruba alguma coisa no chão, eu falo, pô, parabéns, filho. Ele fala, obrigado. Tipo, ele não entende que ele tá falando, não era pra derrubar, e tava brincando, entendeu? Então, exatamente. porque a criança, o que acontece em um certo momento, ela começa a entender isso, mas por quê? Porque mesmo que a gente não explique verbalmente, ela começa a entender. Ah, ele falou isso, mas ele talvez estivesse brincando. Aí veio eu falando isso com a minha mulher, é por associação que ele vai... como que o cérebro vai aprendendo isso e o autista, ele não tem esse salto assim de entender. Por quê? Porque essa virada de chave acontece quando a criança começa, quando o cérebro dela amadurece a ponto dela entender abstração. Ah, tá. E acontece a Ela é partir muito dos direta, 7 anos de idade. O que você está falando é o que você quer dizer. Exatamente. E essa abstração não vira chave para o autista. Ele está sempre no concreto. Isso porque desde bebezinho ele vem com essas dificuldades sensoriais, com essa dificuldade de... Por exemplo, o cérebro do autista, algumas áreas ali de interesse, de prazer, ativam quando ele vê movimentos repetitivos, quando ele vê ventilador rodando, quando ele vê as folhinhas balançando. Desenho que quer ver direto. O mesmo trecho de desenho, mais do que quando ele vê movimento biológico. Então, o cérebro atenta e busca mais esse tipo de estímulo do que a figura humana. Então, acaba tendo menos contato, menos oportunidades de aprendizagem com a socialização. Exato. Então, a base é atraso, dificuldade na comunicação social, que envolve fala ou essas outras características da linguagem. E dizem que as mulheres autistas costumam ter um pouco mais essas habilidades por se interessarem um pouco mais pelas pessoas do que os homens autistas, né? Sim. Não é uma coisa geral, toda mulher autista vai ser melhor nisso. Mas alguns estudos apontam que mulheres costumam ter interesse em pessoas mais do que os homens autistas. Entendi. Então, acabam tendo habilidades sociais um pouco melhores. E essas dificuldades, né, que começam lá desde o bebezinho, que vai se expondo um pouquinho menos, um pouquinho menos, um pouquinho menos, elas vão se acumulando, acumulando. E aí, quando a gente tem 2 anos por aí, é uma criança que tem menos a interação e que, enquanto ela é pequenininha, é sutil.
Então, muitas vezes dá pra gente ir deixando passar, dá pra alguns médicos até dizerem pra mãe, não, isso é coisa da tua cabeça, volta daqui 6 meses, que é o que as mães mais ouvem. Mas elas sabem, cara, a mãe sente, mãe é um bicho, Mãe né? sabe que tem alguma coisa rolando ali. né? Sabe, cara, você sabe. Por isso que eu falo, seja acolhedor, poxa, sabe? Não precisa falar esse tipo de coisa pra mãe, né? Porque a mãe tá passando por uma situação que é estressante pra ela. Poxa, tem alguma coisa acontecendo. Aí você chega lá e fala, você tá maluca, tá procurando um pelo em ovo. Isso acaba, deixa a pessoa muito assim, desnorteada, né? Porque, poxa, a pessoa já tá numa situação estressante, ainda não encontra acolhimento, né? Então, é muito importante a gente falar sobre isso, porque precisa ter um cuidado maior dos profissionais da saúde com relação ao tratamento das famílias autistas Com e os certeza. autistas, né? Com certeza. E uma outra questão que compõe esse quebra-cabeça aí do autismo é interesse restrito e Comportamento repetitivo. comportamento repetitivo. O que seria isso? Estereotipado. Vamos definir. Então, por exemplo, assim, interesse restrito em determinado tema. Aquela criança que sabe todas as bandeiras, todos os países, todos os trilhos do metrô, dinossauro, e tem interesses restritos. E também, muitas vezes, as estereotipias, que são os movimentos repetitivos, fica girando, flapping. Por que faz isso? Porque é uma regulação sensorial. Quer contar um muito pouco bom. dos estímulos que eu acho que É bom, vocês é bom, sabem melhor? Quando você tá Traz ansioso, uma- você não balança a perna, às vezes? Sim. É a mesma sensação, Tá. aliviar alguma coisa ali. Só que o autista costuma fazer quando tá triste, quando tá estressado, frustrado, feliz. É uma forma de jogar pra fora um sentimento que tá aqui, assim, e às vezes a gente não sabe processar e entender aquele sentimento e dá vontade de tirar aquela energia que tá aqui dentro, né? Então você balança pra frente e pra trás, faz o flapping, bate na cabeça. É uma resposta a algo que tá acontecendo internamente, né? É uma busca pra se Mas regular, nada- pra se acalmar. Nada que machuque. Às vezes sim. E Por aí que exemplo, precisa ter Bater cuidado, né? cabeça. Bater Na parede, assim, por exemplo? Sim, Porque aquilo é uma forma de chamar atenção ou de Não, aliviar alguma coisa? É uma forma de alívio, de autorregulação, só que causa um prejuízo. Eu tenho uma amiga que quando ela tá estressada, frustrada, ela começa a tirar pelinhas do dedo. Sei. Porque a dor, naquele momento, é relaxante em comparação ao furacão Afasta- que tá ali tá. dentro. Só que depois, né, acaba se tornando prejudicial. Então, é uma busca ali por um alívio. Só que nem sempre elas são tranquilas e saudáveis, né? E a gente já ouviu relato de outros autistas também, dizendo, por exemplo, assim, tem algumas alterações sensoriais que começam desde lá do bebezinho, com aquele filtro no tálamo que eu estava falando, que algumas vezes, por exemplo, eles são hipossensoriais, eles não sentem alguma sensação. Então, sabe quando você está voltando da anestesia? Você não tomou hack, né? Porque você não fez cesárea. Mas eu que Eu fiz... também hack pra alguma Foi? coisa. Fiz várias Pode ser. cirurgias. Sabe quando você tá Operei voltando? aqui. Também quando a gente toma anestesia no dente, assim, que você sabe que tá ali, Sei. mas você fica checando. Tá. Você tá com uma Quando cai menor o dente, né? Que sensação. você fica passando a língua toda hora. Ou quando você tá voltando de uma anestesia, que você sabe que tá ali, mas você precisa Sei, ter conferir. certeza, conferir. Então, muitas vezes, o pular, o apertar é em busca dessa sensação. Meu tio, por exemplo, ele tem coisa com plástico. Ele gosta da textura do Da plástico. textura, ele fica Se vestir de buscando. plástico, É tem plástico mesmo? na mão, entendeu? Isso é uma questão sensorial, né? é. Muitas vezes também, por exemplo, eles batem a cabeça ou batem em si por causa da sensação, né, tátil, mas também às vezes em busca do som. Muitas vezes é em busca daquele barulho. E aí acabam se batendo. A gente ouve relatos de todos os tipos, né? De se machucar Sim. mesmo, muitas vezes. E aí acaba que esses comportamentos, eles podem acabar tendo outras funções, porque eles fazem, aí tem uma determinada reação do ambiente que eles podem acabar selecionando, como, por exemplo, que nem você falou, para chamar atenção, né? Às vezes, como eles têm dificuldade na comunicação, eles perceberam uma vez, batendo a cabeça, que conseguiu chamar a mãe ou conseguiu se fazer entender que aquilo era uma negativa, e aí da próxima vez que ele precisasse comunicar, ele acaba agindo da mesma maneira. Então,
a gente acaba sobrepondo funções aí nos comportamentos que às vezes começam com uma estereotipia, mas na maioria das vezes é uma busca por essa regulação sensorial. Busca, né? É uma busca, realmente, porque o autista que sente menos, né, que é hipossensível, faz muito sentido isso de bater a cabeça na parede, porque é uma busca por um toque que para ele não é agressivo, porque como ele não sente tão tem bem, menor sensibilidade. não parece que é tão assim, mas que acaba machucando, né? Então, realmente, são estereotipias que precisam de cuidado, né? Tem uma amiga que enfia as unhas na perna para sentir o toque. Tem gente que morde a boca, começa a morder a boca a ponto de sangrar. Normalmente, autistas hipossensíveis, realmente, que precisam teve uma época que eu de um tinha toque o lance profundo. de ficar tirando o pelinho do nariz. Chegava até a doer, assim, mas assim, de nervoso, você sabe? De nervoso? De puxar e tal. E te dava a sensação, te remetia, te acalmava? Era isso que ele tava falando. Minha cabeça tava tão... Putz, eu ficava fazendo isso e dava uma... Não sei, era uma coisa meio que eu não conseguia controlar. Aí você tem que controlar, tipo, não vou fazer, entendeu? Mas ficava aquele negócio de puxar assim e de dar uma dor, mas, tipo, porque você tá com a cabeça em outro lugar, assim. Sintomas isolados não fecham diagnóstico de só autismo, tô falando né? só tô falando que eu entendo essa coisa de essa sua cabeça tá tão pensando em alguma coisa que você tenta achar alguma coisa para desviar a atenção dessa dor sua cabeça não consegue parar de pensar alguma coisa. Aí você acaba achando alguma outra coisa que mascare isso. E que você, de repente... É isso que ela falou, de tirar aqui coisinha. Tem gente que fica comendo. Porque você já tem que lidar com a dificuldade de interação social. Você tá o tempo todo. Será que estão querendo dizer isso ou aquilo? Aí você tem que lidar com os barulhos que são altíssimos, as luzes, as coisas acontecendo ao seu redor. Você não entende muito bem o que o outro diz, não sabe se o outro está te entendendo. A cabeça do autista é muito desgastante estar ali, sabe? Porque é tanto estímulo, é tanta coisa que a gente fica pensando o tempo todo, tentando se encaixar, tentando entender o mundo, tentando entender o outro, que as estereotipias vêm como uma forma de alívio dessa tensão constante, né? E o que a gente...